fazer esse paralelo: a adoração e o pecado. A história nos conta, lá em 1 Samuel, no capítulo 11, vocês não precisam abrir, que em um período que era para os reis saírem para as guerras, Davi resolveu ficar em casa. E estando ele em casa, ele começou a passear em sua casa, até que ele vai até a varanda, e chegando lá na varanda, passeando por aquela varanda, ele consegue avistar uma mulher que estava em sua casa, tomando banho. E naquele momento, Davi olha, deseja, e nesse desejo, ele sai e pede para que seus servos tragam essa mulher até a presença dele. Seus servos trazem essa mulher, e Davi conquista ela, deita-se com essa mulher, e assim então ele comete um adultério. O tempo passa, e como se não bastasse, aquela mulher engravida. E agora? Todo mundo vai descobrir o meu erro. Naquele momento, Davi manda chamar o marido daquela mulher, o soldado Urias, um soldado leal, um soldado valente. E ele chama esse soldado, mas esse soldado, quando chega lá, ele diz: eu não sou digno de estar na minha casa com minha esposa enquanto meus parceiros, meus companheiros estão na guerra. E ele ficou fazendo guarda no palácio do rei. E aí o plano de Davi de encobrir o seu pecado cai por terra. E agora o que fazer? Eu vou ser pego. Vão descobrir. Mas ainda há alguma coisa que eu possa fazer. E o nível de perversidade desse homem, de crueldade, vai aumentando. Ele pega esse soldado que era tão fiel, tão leal, e entrega nas mãos dele uma carta que era a sentença desse soldado. E pede para que esse soldado entregue ao seu comandante. Esse soldado volta para a guerra, entrega ao comandante. Naquela carta estava escrito para que o comandante colocasse esse soldado na frente de batalha, onde a batalha era mais violenta, e ali com certeza ele morreria. Então, o salmista Davi, o poeta Davi, o homem segundo o coração de Deus, consegue descer o seu nível de perversidade e crueldade, passando por mentiroso, cobiçador, adúltero e agora assassino, homicida. Como entender um homem como esse nos conduzindo à adoração? Para que esse homem pudesse, de alguma forma, mudar os seus pensamentos e reconhecer o que fez, foi necessário que o Senhor mandasse um profeta chamado Natã falar com ele. Isso se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 12. E o profeta Natã contou a seguinte história para ele. Olha que história. Rei, haviam 2 homens. Um homem era muito rico e tinha muitos cordeiros e muitas vacas. Outro homem era muito pobre. E ele não tinha nada a não ser uma cordeirinha que ele mesmo comprou. E essa cordeirinha, ela comia do seu próprio prato, ela bebia no seu próprio copo, dormia com eles. Era um animal de estimação da casa, alguém que aquele homem amava. Certa vez o homem rico recebeu em sua casa uma visita. E ele poderia matar qualquer um de seus cordeiros ou de suas vacas para fazer um churrasco para aquela visita, mas esse homem foi lá e pegou essa cordeira daquele homem pobre e matou. Nesse momento que o profeta Natã fala essa história, o rei Davi se enche de ira e ele diz: este homem merece a morte. O texto bíblico diz assim: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E nesse momento, o profeta Natã olha para ele e diz: esse homem é você. Você que cometeu isso. Queridos,
muitas vezes nós precisamos ser confrontados diante do pecado. O pecado ele tem uma facilidade muito grande de cauterizar as nossas mentes e rapidamente o sentimento de culpa, a sensibilidade vão embora. Toda vez que nós insistimos em um pecado, você pode perceber que vai chegar um momento que ele vai virar o seu pecado de estimação, ele não vai mais te incomodar. E talvez, para Davi, isso já estivesse vigorando. Ele pecou, mas está encoberto, ninguém sabe do meu pecado. E afinal de contas, pecado não descoberto, não dá em nada, né? Não tem consequências. Mas nesse momento que o seu pecado é revelado, ele se quebranta. Eu não sei que história eu devo contar para você aqui nessa noite, para que você entenda que esse homem também é você, que essa mulher também é você. Sinceramente, eu não sei que história contar para que você entenda que você é tão pecador quanto Davi. A palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando eu olho para a vida de Davi e vejo essas cenas, de fato eu fico, como é que pode? Mas quando eu paro e olho para a minha vida, eu digo, oh Deus, tem misericórdia. Porque poderia ter sido eu, no lugar de Davi. O meu pecado não é menor do que o dele, e o teu pecado também não é. E o pecado é um obstáculo para a adoração. Se há alguma coisa que nos impede de ter um relacionamento sincero com Deus, verdadeiro, é o pecado. Quando nós pecamos, a primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? Se esconder. Foi assim com Adão? Caiu, mordeu o fruto proibido, comeu daquele fruto. Em vez de ir ao encontro de Deus, como sempre fazia durante todas as tardes, ele se esconde da presença de Deus. E é isso que muitas vezes eu e você fazemos. E deixamos dessa forma de adorar. Mas o rei Davi, ele agiu de uma forma diferente. Em vez de fugir, de se esconder, ele adorou o Senhor, mesmo em meio ao pecado. E eu quero de alguma forma ler esse texto com vocês, Salmo 51, e tentar encontrar alguma resposta que seja no mínimo razoável para essa coexistência da adoração e do pecado. E durante a leitura desse texto nós estaremos extraindo algumas lições, alguns fatores que são imprescindíveis para uma verdadeira adoração. A palavra de Deus nos fala, no Salmo 51, palavras do rei Davi, o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti.
Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te o daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o altar se oferecerão novilhos. Amém? Ó Deus, nos inspira, em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeira coisa que eu entendo com esse salmo de Davi, depois de ouvir as palavras de Natã, ele escreve esse salmo, ele compõe esse salmo. Ele está chegando diante de Deus ainda em pecado. E o que é que faz uma pessoa em pecado conseguir adorar a Deus? Qual é o primeiro fator imprescindível para uma verdadeira adoração? É a consciência de que é pecador. A Bíblia fala, já aqui no versículo 1, no finalzinho, o salmista diz: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O salmista reconhecia os seus erros, as suas falhas. É muito fácil, meus irmãos, nós olharmos o erro do outro, o pecado do outro, nós basearmos o nosso nível de perversidade pelo do outro. A gente olha e fala: não, mas existe gente muito pior do que eu. Com certeza, o capeta, ele é muito pior do que você. Nós somos maus, nós somos pecadores e precisamos ter essa consciência. Só conseguiremos ter uma adoração verdadeira diante de Deus quando reconhecemos que somos pecadores. De outra forma não dá. O salmista chega diante de Deus, não como Adão, que quando chega diante do Senhor e diz: eu me escondi porque a mulher que o Senhor me deu o fruto proibido. Davi não coloca a culpa em ninguém. Ele não fala: ah, Senhor, foi aquela mulher que não colocou uma cortina na sua casa. Foi aquela mulher que ficou se exibindo de tal forma que eu consegui ver. Davi não faz isso. Davi não coloca a culpa em ninguém. Ele diz: eu conheço a minha transgressão. Você conhece o seu pecado? Você reconhece o seu pecado? Não temos como ficar brincando com Deus. Não tem como você ficar aqui adorando ao Senhor tendo um pecado de estimação. Aquele pecado que você guarda e diz: ah, ninguém sabe, ninguém está vendo, ele está escondido. A palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Adoração e pecado, eles podem andar junto quando você reconhece que é um pecador. Quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu sou um pecador, eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado, Pai. Eu conheço. E é dessa forma que Davi se chega a Deus. E eu quero te dizer algo, eu peço que você grave isso. Sem confissão não há adoração. Sem confissão de pecado não tem adoração. E eu quero dizer que é um grande desafio. É um grande desafio confessar pecados. Você precisa ser muito homem, você precisa ser muito mulher para chegar e assumir os seus erros. Um dos grandes desafios que eu tenho tido no ministério é me deparar com pessoas que estão em pecado, com as provas dos seus pecados,
com as testemunhas, e você chama essa pessoa no seu gabinete e você fala: olha, querido, estou sabendo disso. Você pode abrir o coração, vamos orar, vamos caminhar juntos. E a pessoa chegar diante de você e dizer: não, pastor, não fiz nada disso. É mentira. Gente, a mim é fácil enganar. Pastor Naum, pastor Marcos. Mas alguém consegue fugir da presença de Deus? O próprio salmista, ele tinha essa consciência. Ele escreveu o Salmo 139, ele diz: para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Não tem. Para onde eu vá, o Senhor está. Eu posso botar minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor estará. Não tem como fugir, não tem como mentir. Graças a Deus que no fim sempre confessa. Porque para que haja adoração, é necessário que haja confissão. Sem confissão, não há adoração. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, e que me faz entender como um homem, como Davi falho, consegue chegar diante de Deus e adorar, e ter um relacionamento sincero com Ele, é o fato dele desejar ser perdoado por Deus. Se você quer adorar a Deus de verdade, você, em primeiro lugar, precisa reconhecer que é pecador. Em segundo lugar, você precisa ter um desejo ardente de ser perdoado por Ele. Eu juntei aqui alguns textos, olha o que a palavra diz. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele deixa claro o desejo dele: eu quero perdão. Eu preciso de perdão. Ele não está pedindo perdão como alguém que foi pego em flagrante, e simplesmente porque foi pego, ele está pedindo perdão. Mas ele está pedindo perdão reconhecendo as suas falhas, reconhecendo os seus erros. Ele chega diante de Deus e fala: me perdoa, Senhor, me perdoa. E para isso ele usa 3 figuras. São 3 figuras que ele usa. A primeira, ele diz: apaga as minhas transgressões. A figura que está aqui nesse texto é como se Deus tivesse um papiro em suas mãos e ali estivesse registrado o pecado de Davi. Ele fala: Deus, apaga, anula, tira isso, tira esse registro. A segunda forma que Davi coloca nesse mesmo salmo é de alguém que está com suas roupas sujas, imundas pelo pecado, e ele diz: Senhor, me lava, tira toda impureza, me dá vestes novas. E a terceira forma de purificação que o texto coloca é como alguém que é um leproso, que sua pele está em estado de putrefação, está feridas abertas. E ele diz: Senhor, me purifica. Esse era o maior desejo de Davi, era de ser perdoado por Deus. O que eu acho mais interessante nesse processo de perdão, primeiro, a ideia de retirar o pecado. Segundo, o que o salmista pede é que Deus dê a ele o quê? Um novo coração. Mas olha que detalhe precioso que tem nesse texto. Quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele não está dizendo: transforma o meu coração. Ele não está dizendo: refaz o meu coração. Essa expressão criar aqui é a mesma expressão usada em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria a terra a partir do nada. Quando Deus chama a existência aquilo que não existe. Ele está dizendo: olha, Senhor, se for a partir do meu coração não vai dar certo não. Se o Senhor for simplesmente purificar o meu coração, não dá certo. Faça o seguinte, Deus, tira esse coração e a partir do nada me dá um novo coração. Cria em mim um coração puro, porque o meu coração é incapaz
de ser puro. E é isso que eu e você precisamos entender. É isso que eu e você precisamos pedir ao Senhor. Deus, me dá um coração não a partir do meu, porque o meu é perverso. O meu coração é mau. O meu coração deseja coisas que não te agradam. O meu coração cede muitas vezes às tentações. Mas me dá um coração, Deus. Um coração feito por ti. Um novo coração. Um coração puro. E é assim que nós somos perdoados. O processo de perdão, primeiramente Deus retira o pecado. Depois Ele nos dá um coração novo. Um coração que não vai mais se inclinar para estes pecados. O que eu acho fantástico na vida de Davi é que ele não permanece nos pecados, ou ele não cai repetidas vezes no mesmo erro. Ele pecou numa área e agora ele muda completamente o seu caminho e segue em outra direção para não cair mais no mesmo erro. Mas eu te pergunto agora, quantas vezes você já caiu no mesmo erro? Quantas vezes você ficou no mesmo pecado? Gente, a palavra de Deus nos diz que uma nova criatura, ela não vive na prática do pecado. Nós não temos como chegar diante de Deus e dizer, não temos pecado algum. Mas nós temos como chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sou um mentiroso. Eu não minto todo dia, eu não engano todo dia. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos viver na prática do pecado. E por não querer viver nessa prática do pecado, o salmista, depois de pedir a Deus um coração puro, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pede a Deus, sabe o quê? Eu quero ser constante, Senhor. Mais uma vez eu quero bater nessa tecla com a igreja. Ele pede a Deus para ser constante. Ele diz, eu não quero cair de novo, meu Pai. Eu pequei, o Senhor está me perdoando, o Senhor está me dando um novo coração, mas eu quero permanecer firme, inabalável. Eu não quero ser daqueles crentes que fica caindo aqui, caindo ali, e toda hora no mesmo pecado, na mesma ladainha. Oh, queridos, hoje é um dia de mudança radical na tua vida. Hoje é um dia de mudança radical no meu coração. Não dá mais para conviver com os mesmos pecados. Para sermos verdadeiros adoradores, precisamos estar longe do pecado, tendo um coração novo, para que sejamos então constantes. E o salmista, no versículo 3, ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Se você quer ser um verdadeiro adorador, você precisa se afastar do teu pecado. Não tem como o teu pecado estar sempre diante de ti. Terceira coisa que eu observo nesse texto, que faz um pecador como Davi se tornar um grande adorador, além de reconhecer os seus pecados, além de pedir a Deus com todo fervor um perdão, é que esse salmista, ele está disposto a conduzir outras pessoas à adoração. No versículo 3 ele diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Se você quer adorar a Deus verdadeiramente, você precisa entender que a adoração é uma experiência coletiva. Não é uma experiência individual. Você sai da sua casa e vem para a igreja para adorar juntamente, para adorar o Senhor como um corpo, como uma família. O nosso intuito é trazer mais e mais pessoas para que elas também quebrantem os seus corações e possam assim adorar o Senhor junto conosco. Não basta você ter a consciência de que é pecador, não basta você ter sido perdoado pelos seus pecados. Você precisa agora trazer outras pessoas ao arrependimento, a se quebrantarem diante de Deus. E eu acho isso fantástico na vida de Davi, pois os seus salmos até hoje nos conduzem à adoração. Até hoje nós lemos os salmos de Davi e ele fez valer essas palavras. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Nós estamos vendo na prática essas palavras dele acontecerem em nossas vidas. E eu acho isso maravilhoso. Precisamos
aprender com esses salmos que, se formos perdoados dos nossos pecados, precisamos conduzir outros também para a verdadeira adoração. E a última coisa que eu aprendo com esse texto está no versículo 17. E eu peço que você leia mais uma vez esse texto comigo. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. A quarta lição que nós aprendemos, o quarto fator que é imprescindível para uma verdadeira adoração, é que nós precisamos trocar os nossos ritos vazios por um coração quebrantado. O Senhor Jesus, o nosso Deus, não está interessado em uma adoração musicalmente perfeita. Ele não está interessado em acordes perfeitos. Ele não está interessado em vozes perfeitas. Não é isso que atrai o Senhor. Ele tem isso lá no céu. Os anjos, eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos adoram o Senhor dia e noite, sem cessar, de uma forma perfeita. Será que eu e você temos condições de adorar dessa forma? Não temos. Não temos como chegar nesse grau de perfeição, de técnica, não tem como. E o que é que Deus espera então de um verdadeiro adorador? Simplesmente um coração quebrantado. Às vezes a gente pensa que é a forma. Às vezes a gente pensa que a adoração consiste na música que estamos cantando. Às vezes a gente pensa se é a mão que deve estar levantada, se devemos estar ajoelhados, se devemos bater palma ou não. Ele não está preocupado com isso. A adoração é algo que vem do coração. O segredo da adoração é a sua motivação. O que é que te fez vir a esse lugar para adorar a Deus? Para cultuar? Foi rever os amigos? Foi porque já virou um ritual na sua vida estar aqui na igreja? Se foi, meu amigo, isso aí não passa de um ritual vazio. Não vale a pena. A nossa real motivação de estar na igreja é para adorar a Deus verdadeiramente. Independente de quem vai pregar, independente de quem vai tocar, independente de quais serão as músicas, o Senhor quer um coração quebrantado, um coração sensível, um coração pronto ao arrependimento. Compungido quer dizer coração arrependido, sensível à voz do Senhor. E é isso que faz uma verdadeira adoração. Nós precisamos trocar os nossos ritos vazios por um coração quebrantado, para que assim possamos adorar o Senhor verdadeiramente. A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus no capítulo 15, no versículo 8, olha que texto forte: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta cantarmos músicas belíssimas, não adianta recitarmos salmos, deixá-los abertos, se o nosso coração não estiver no Senhor. Não amemos de palavras, precisamos amar de atitudes. Precisamos adorar a Deus com atitudes, com a nossa verdadeira motivação. A equipe do louvor vai adorar o Senhor agora com uma canção, mas peço que eles tomem os seus lugares, comecem a dedilhar, mas não a cantar agora. Essa canção diz: estou voltando à essência da adoração. O autor dessa canção é um ministro de louvor chamado Matt Handman. No livro Uma Vida com Propósito, conta essa história. Ele decidiu parar com a parte musical da igreja, até que a igreja entendesse o que era adoração. E a igreja
veio e prestou culto algumas vezes. Não me lembro qual foi o período, mas eu sei que foi um período longo, sem música nenhuma na igreja. Para que a igreja conseguisse separar a adoração da música. Se quebrantar diante de Deus, quando o violão toca dessa forma, quando o piano está nos strings, fácil. Mas você precisa entender que a adoração é um modo de vida. Você não se transforma em um adorador quando você entra por essa porta. Você é um adorador no seu dia a dia. E você precisa viver isso. Porque se você adorar a Deus somente quando está aqui neste lugar, você é um cantor. Muito desafinado, por sinal. Não passa disso. Mas depois que essa igreja entendeu o que era adoração, esse ministro de louvor escreveu essa canção que nós iremos adorar o Senhor agora. E essa canção, eu peço que a Eda, por favor, coloque a letra. Diz assim: quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para alegrar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, mais do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. E no refrão ele declara: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Eu te convido a fechar os teus olhos e adorar o Senhor com a equipe de louvor nessa hora. É tempo de reconhecer o seu pecado, pedir perdão, conduzir outras pessoas à adoração e quebrantar o teu coração diante de Deus. Ele não quer ritos, Ele não quer rezas, Ele não quer orações vazias, Ele quer o teu coração. Entrega a tua vida para Ele agora. Ora a Deus no teu lugar enquanto adoramos ao Senhor.